Jesus, Maria e José, conosco caminha. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Sagrada Família. Este que é um programa da Paróquia de Três Coroas. Eu sou o Gilson Lourenço, pesquisador, escritor e consultor na área do desenvolvimento humano e empresarial. E hoje eu estou aqui novamente com ele, que também está incumbido de fazer esse podcast acontecer, seminarista, por gentileza. Olá a todos vocês, o Gilson também, eu sou o seminarista Pedro. Enquanto não me mandarem embora, eu vou continuar aparecendo aqui quase todo o programa. Então, é isso aí, é sempre um prazer muito grande estar aqui, né? Fazendo esse nosso projeto, que é um projeto da nossa paróquia, que é um projeto, portanto, de vocês também que nos assistem. Muito bem. E hoje nós temos a alegria de ter aqui um convidado muito especial para falar conosco. Ele que há um bom tempo atrás, podemos dizer, né, um bom tempo atrás, fizemos juntos o Emaús. E conterrâneo, tem aqui raízes na cidade de Três Coroas. É uma alegria imensa, então, recebê-lo aqui. Padre, seja bem-vindo. Muito obrigado. Olá a toda a audiência, eu sou o Padre Ezequiel Herold, eu sou vigário paroquial da paróquia São João Batista de Parobé e um grande consumidor de podcast, então estar aqui para mim é um misto de nervosismo com ansiedade, com muita satisfação. Obrigado pelo convite, eu sei que eu meio que forcei a barra para estar aqui também. Eu que me convidei algumas vezes, né, faz parte. E eu lembro de uma conversa que eu e o Padre Ezequiel Perche uma vez tivemos na casa da Carol, e eu disse para ele que ele precisava ter um podcast. Porque eu achava que eu sempre quis ter, e eu achava que ele deveria fazer. E ele fez, né? E aqui está. E eu acho que, graças ao trabalho de vocês, eu quero louvar a Deus e bendizer a Deus, e que Deus dê a vocês a graça da perseverança nesse meio de evangelização. Amém. Ele ainda é meio envergonhado, assim, para podcast. Meio? Né? O Padre Ezequiel, a vez que ele teve aqui uns episódios atrás, foi bem engraçado, assim. A gente até brincou que eu não podia olhar para ele não podia olhar para mim, porque senão a gente ia começar a rir, né? Verdade. Mas realmente foi muito bom, e já que comentou, a gente já agradece também ao nosso pároco, né? Com certeza. E para o pessoal de casa conhecê-lo um pouquinho mais, o senhor poderia contar brevemente sua origem? Eu já dei uma antecipação aqui, Sim. Mas, por favor. Muito bem, eu sou o filho mais novo de um casal de agricultores que mora aqui no interior de Três Coroas, na linha Canastra Alta. Onde os meus pais moram já é Canela, já é município de Canela, mas a paróquia é de Três Coroas. A igreja, inclusive, está construída nas terras dos meus pais, lá no Canastra. Meu pai e minha mãe, a dona Ilse e o seu Carlos. Sou o mais novo de 4 filhos. E daqui de Três Coroas, quando eu decidi ir para o seminário, em 2005, meio que eu não tive muito apoio, assim. Tanto que, quando eu entrei no seminário, eu fui seminarista de Canela, pela paróquia de Canela, que tinha uma pastoral vocacional muito mais bem articulada. O pároco na época era o Padre Moacir, daí depois teve alguns problemas com ele, enfim. E daí depois eu comecei a frequentar a paróquia de Canela por uma questão de praticidade mesmo. Mas, enfim, agora os meus pais voltaram a frequentar a paróquia aqui de Três Coroas e participam da missa todo final de semana aqui, é uma graça alcançada também. E aí, eu entrei no seminário em 2005, um seminário menor, Maria Auxiliadora, com 14 anos. Onde morei por 4 anos, fiz toda a 8ª série, ensino médio. Depois fui seminarista no Seminário Maria Matriarcais do Brasil, onde eu cursei filosofia por 2 anos, em São Paulo. E cursei a teologia na PUC em Porto Alegre por 4 anos. Né? Entre o primeiro e o segundo ano da teologia, fui assistente em um seminário menor em Dois Irmãos. E no ano de 2012, 2013, que a gente se conheceu, acho que foi 2012, né? Acho que foi 2012. Por aí. Quando eu era assistente, então, eu com outro grupo de seminaristas participamos do Retiro dos Discípulos de Emaús, foi onde eu conheci o Gils, e um pessoal aqui de Três Coroas. E Deus nos trouxe de volta, né? Deus nos trouxe de volta. Amém. E eu tenho muita alegria desde o momento que vi o senhor na missa da novena pelas famílias ali. Nossa, muita coisa boa, muita memória boa, muita recordação que eu tenho muita gratidão. Então, isso aí. Então, é uma alegria mesmo. Eu fui ordenado padre no dia 18 de dezembro de 2015. Né? Então, esse ano completo 10 anos de sacerdote. Não parece, né? Tenho 34 anos de vida, parece 26, eu sei, mas são 34. E desses 10 anos de sacerdote que completo agora em dezembro,
Fui vigário em Parobé nos 3 primeiros anos, 2016, 17 e 18, onde eu conheci o Pedro, né? Incríveis anos. Fui diretor espiritual do Pedro naquela época. O Pedro era um jovem, ainda é jovem, mas era um jovem do Grupo Onda. Tínhamos um grupo de perseverança da Crisma, né, que era o JMC, que era uma iniciativa muito legal. Pedro engajado também na liturgia, através da música. Foi acólito da paróquia, eu convidei ele para o grupo de acólitos. E sempre questionado na vocação, né? Disse sim a Deus. Então, tu és um orgulho para mim também, meu filho. Obrigado. E eu fico muito orgulhoso de ter participado também dessa tua fase do discernimento. Depois fui vigário em Campo Bom por 5 meses, 2019. E administrador paroquial em São Leopoldo, na paróquia Nossa Senhora da Conceição, que é uma das paróquias mais antigas da diocese, por ocasião da nomeação do Dom Edson como bispo. E desde 2020 até o ano passado, fui pároco da paróquia Nossa Senhora Medianeira, em São Leopoldo. Uma das paróquias mais atingidas pelas enchentes do ano passado. Sim. E depois de tantos dramas, tanto da pandemia quanto das enchentes do ano passado, eu pedi ao bispo, então, que me transferisse, né? Aconteceram algumas outras coisas que não cabe aqui a gente detalhar, mas o bispo ia me nomear pároco de outra paróquia. Uhum. E eu disse, tá bom, né? Se Deus quer, é o que eu quero também, né? E daí, 2 semanas depois, ele me encontra e disse, eu tenho uma proposta melhor para te fazer, que eu acho que tu vai gostar mais, que é ser vigário em Parobé. Eu olhei para ele e perguntei, eu vou amanhã? Posso ir amanhã? Sim. E então, desde o início desse ano, eu sou vigário novamente em Parobé, onde sou muito feliz e espero também que o bispo me esqueça naquele lugar. E o povo responde isso muito fácil, né? Porque logo quando a gente descobriu e já sabia que o padre vinha pra cá, a gente comentava com o povo, o padre Ezequiel vai vir pra cá, e todo mundo, o Ezequiel, aquele que teve aqui, sim, daí todo mundo já ficava alegre, né? Porque graças a Deus o padre fez um apostolado muito bonito na cidade e movimentou muito, assim, e muita gente gosta bastante dele, então foi um ótimo retorno, né? Um ótimo retorno à nossa paróquia. Que legal. E hoje, então, o nosso tema é sobre a Semana Santa. Sim. E, dentre outros questionamentos que a gente vai buscar entender, a gente vai buscar responder como viver a Semana Santa na plenitude que ela tem. E também quero já agradecer você que já está inscrito no nosso canal, porque nós tínhamos um desafio de chegar a 200 inscritos, e a gente já passou dos 200 inscritos. As visualizações também já superaram mais de 3.000 visualizações nesses episódios que a gente colocou no ar até então. Então, muito obrigado a você que está engajado conosco. Continue curtindo, compartilhando, enviando para as pessoas que você acredita que precisam receber esse conteúdo nesse ano do Jubileu da Esperança. Amém. Também gostaríamos de ressaltar que esse é um programa de vocês. É uma continuação de algo que já vinha sendo pedido na paróquia no ano passado, e então estava no formato de web rádio, e nesse ano a gente resolveu então trazer para o formato de programa de podcast. Por isso, os nossos temas são sempre em volta daquilo que a comunidade cita, que a comunidade comenta, e a gente quer continuar trazendo lideranças, padres, de preferência que o senhor venha num próximo episódio também, já fica, né? Porque eu sei que o senhor tem bastante coisa para passar para nós. Hoje a gente vai pegar um pedacinho do que o senhor pode nos ensinar, nos compartilhar conosco. Então, nosso propósito realmente é ser um instrumento aqui, fazendo com que aquilo que a comunidade precisa, a gente possa, então, dialogar e tornar cada vez mais esse programa, sim, algo que é da comunidade. Por isso, é seu. Compartilhe, curta, deixe seu comentário, fale conosco o que você está percebendo, quais são as suas perguntas, teus questionamentos. Com certeza alguém vai interagir ali e vai estar entendendo melhor esses comentários. E a gente também agradece a todos aqueles que, às vezes, quando a gente está na paróquia ali fazendo pastoral, vem na gente e diz, hoje assistiu o podcast, hoje viu o programa. Não por uma questão de vaidade, de ver que as pessoas estão assistindo, mas porque, como o Jussi falou, como é um programa de vocês, como é um programa da paróquia, ver que as pessoas da paróquia estão participando, para nós é muito gratificante, né? Perfeito. Porque, querendo ou não, é para vocês, é de vocês, e é por vocês que tudo isso começou. Amém. E acontece, né? Então, além só de dizer, assistir, se vocês quiserem trazer temas que a gente possa ir organizando, né? A gente mais já sugestões. Tem, podem trazer, podem ir falando, porque a ideia é sempre fazer um ambiente que cada vez seja, né, mais importante, mais aconchegante para você aí de casa que nos acompanha. Isso mesmo.
E antes de entrar no nosso tema, podemos fazer uma oração com quem está nos assistindo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir as graças, as luzes do Espírito Santo de Deus, para iluminar também nosso entendimento, as nossas palavras e atitudes. Eu quero iniciar já com a palavra de Deus, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, versículos 21 a 27. É isso? Acho que é. Isso. A partir de então, Jesus começou a mostrar aos discípulos que deveria ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, e ser morto, e ao terceiro dia ressuscitar. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a censurá-lo. Deus te livre, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para trás de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, pois não pensas de acordo com Deus, mas de acordo com os homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por causa de mim, a encontrará. Com efeito, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas arruinar a sua vida? Que poderia dar em troca de sua vida? Que poderia dar em troca de sua vida? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Antes de lhe fazer uma pergunta, eu não posso deixar de agradecer o pessoal que está nos ajudando aqui. Então, hoje nos bastidores nós temos a Renatinha, a Sofia e a Dani, que estão cuidando das câmeras, da gravação, do café. E temos um convidado especial também, que está nos assistindo aqui, presencial, que é o Pedro, afilhado do Pedro. E, então, obrigado pela presença de vocês, pelo trabalho de vocês. Sem vocês, também não teríamos como estar aqui fazendo esse trabalho. E a primeira pergunta, então, Padre Ezequiel, que eu gostaria de deixar para o senhor: o que é a Semana Santa e quando começa e termina? A Semana Santa, ela é o momento mais importante da vida litúrgica da igreja. Uau! É mais importante que o Natal, mais importante que a festa do padroeiro, mais importante que o Corpus Christi, mais importante que qualquer outra festa litúrgica é a Semana Santa, culminando com o Domingo da Páscoa, que é o dia mais importante, né? Então a Semana Santa inicia com o Domingo de Ramos, que celebra a entrada solene de Cristo em Jerusalém, e passando por todos os dias da Semana Santa, tendo a Quinta-feira Santa como o momento da instituição da Eucaristia. Nós vamos falar sobre cada um desses dias, mas a instituição da Eucaristia e do sacerdócio ministerial na Quinta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa, o dia da Paixão do Senhor, a celebração da Paixão do Senhor, onde nós fazemos esta solene memória da doação da vida de Cristo na cruz e a sua sepultura, porque de sexta até domingo não temos Cristo. Não temos Cristo, porque Ele está morto. No Sábado Santo, à noite, cantamos o solene Aleluia, que está entalado na nossa goela até aquele dia, né? Nós não cantamos nem Glória, nem Aleluia durante a Quaresma, então por isso que eu digo que está entalado, porque ele vem com toda a força da ressurreição na Vigília Pascal, no sábado de noite, e culminando com o domingo, que é o dia solene da Páscoa da Ressurreição. Então, esta é a Semana Santa, onde nós, desde a entrada de Jesus em Jerusalém até o triunfo da Páscoa no domingo, celebramos os mistérios da nossa salvação. E é, sim, a semana mais importante do ano para nós cristãos católicos. Não é dia de ir na praia, não é momento de pescar, não é dia de fazer acampamento. Então, não se perca, não permita que o mal te afaste da contemplação desse grandioso mistério. É o tempo mais importante da vida do cristão. E também
é o tempo de fazer culminar na vida espiritual aquilo que foi preparado na quaresma, né? Uma pergunta que eu sempre tive, e agora esses tempos atrás, até acabou saindo algumas notícias no Vatican News, de que o Papa vai mudar o dia da Semana Santa, vai mudar o dia da Páscoa. Por que a Semana Santa não tem um dia fixo, por exemplo, como algumas outras datas? E de que forma que então a Igreja decide qual dia vai ser o dia da Semana Santa? Sim. Desde o século IV, na reforma do calendário para o calendário gregoriano de São Gregório Magno, a festa solene da Páscoa ela é celebrada junto com o povo judeu no dia 14 de Nissan. O que significa 14 de Nissan? 14 de Nissan é o primeiro domingo de lua cheia da primavera no hemisfério norte. É o primeiro domingo de lua cheia do outono para nós. Então, quando começar o outono, o primeiro domingo de lua cheia vai ser a Páscoa. Então é assim que se decide o dia da Páscoa. Por isso que muda o Carnaval, por isso que muda a Quarta-feira de Cinzas, por isso que muda o Pentecostes, por isso que muda a Ascensão do Senhor, a Trindade, porque é sempre a partir da Páscoa. Lembra que eu falei que a Páscoa é a festa mais importante do calendário litúrgico? A data da Páscoa, eu vou repetir porque isso muitas pessoas não sabem disso. Como é que se decide a data da Páscoa? Sim. O primeiro domingo de lua cheia para nós do outono e no hemisfério norte é primavera, é o dia da ressurreição. Por que da primavera? Porque a primavera é a estação do reviver, das flores em que trazem novos frutos, né? Onde, passado o inverno quaresmal, a natureza toma uma nova forma. Certo. A natureza toma uma nova cor, um novo brilho. Isso deve acontecer na vida do cristão depois da quaresma. Ter uma nova forma, uma nova cor, um novo brilho, novos frutos também espirituais. Então é por isso que nós celebramos a Páscoa nesse contexto, né? Não é por acaso, não é da cabeça do Papa. Eu acho muito difícil, Pedro, que a gente mude a data da Páscoa. Nem que o Papa quisesse. Porque não diz respeito só à vontade do Papa, diz respeito a esse calendário que é muito mais do que apenas litúrgico. Ele também é um cronológico, ele também é, entenda a palavra que eu vou dizer agora, ecológico. Sim. Por quê? Porque diz respeito não só à determinação do calendário gregoriano, mas às leis da natureza. O Senhor se revela na obra criada. Então a criação canta o glória no primeiro domingo de lua cheia da Páscoa. Se até a criação canta o glória, quem somos nós para ir pescar no dia que a gente deve cantar o eu já glória, soube que né? até padre fez isso, mas deixar quieto. Não, mas muito bonito mesmo, padre. Eu cheguei a quase a arrepiar, assim, de tão profundo, porque a gente vê realmente a obra de Deus nos conduzindo e nos gritando isso muito forte, né? Meus queridos, toda a criação está cantando isso, está chamando isso, e vocês, que são aqueles que eu mais amo, me deixam de lado nesse momento, né? Sim. Então é muito bonito realmente escutar isso que a igreja nos propõe, né? Exatamente. E diante disso, algumas pessoas realmente deixam passar batido e não dão a devida importância, como o padre disse, a data mais importante. Mais importante do ano. E isso eu acho que é bom a gente repetir algumas vezes aqui hoje, Sim. porque Os 5 mandamentos da igreja, que além dos 10 mandamentos da lei de Deus, existem os 5 mandamentos da igreja, fala que o católico precisa participar da missa todo final de semana. certo? Confessar ao menos uma vez por ano, na quaresma. E comungar pelo menos uma vez por ano. Aqui tem um segredo da vida litúrgica da igreja. Você não precisa comungar em toda a missa que você vai. Você não deve comungar em toda a missa que você vai. Por quê? Porque o cristão precisa de uma preparação interior para receber Jesus. E essa preparação se dá na quaresma. Então a igreja orienta a comungar pelo menos na quaresma, pelo menos na Páscoa. Pelo menos na Páscoa se comungue. Por quê? Porque a quaresma é o tempo de conversão, tempo de mudança de vida. Para quê? Para culminar no domingo da ressurreição, onde nós vamos em plenitude receber Jesus. Então é isso. É o momento mais importante da vida espiritual da igreja. E eu estava pensando quando o padre disse a respeito de quando surgiu exatamente. Quando que foi instituída essa Semana Santa.
O padre começou a falar um pouquinho, o senhor poderia falar um pouco mais? A igreja, no decorrer dos séculos, ela sofreu muitas mudanças, assim, na questão do calendário litúrgico, na questão de maneiras de se celebrar, né? Tanto que a igreja no Oriente, né, ela ainda obedece outro calendário litúrgico, a igreja ortodoxa ainda obedece outro calendário. Eu acho que a polêmica das semanas anteriores era sobre a igreja ortodoxa, né? Que eles seguem um calendário litúrgico diferente do nosso. Então, para haver mais comunhão com os irmãos ortodoxos, mudar nosso calendário litúrgico. Eu não sei como é que funciona o calendário deles, mas o nosso eu sei. Assim, muitas dessas alterações na vida litúrgica da igreja foram necessárias porque os cristãos, no início dos primeiros séculos, eles não tinham liturgia como a gente tem hoje. Sim. Eles não tinham ritual. Os rituais, eles foram surgindo no decorrer dos séculos. Eles foram amadurecendo a maneira de celebrar. Tanto que a Eucaristia era celebrada nas casas. Tantos que eram chamadas de domus ecclesias. Domus é casa, né? Então, as casas eram as igrejas, né? Então, as comunidades se reuniam nas salas das casas para celebrar a Eucaristem, a ação de graças, né? E esta Eucaristem foi ganhando, então, características no decorrer do ano com esse caráter litúrgico. A Páscoa, para o cristão católico, é celebrada todo domingo. Chama-se Páscoa semanal. Dominus, o domingo é o Dies Domine, que é o dia do Dominus, do Senhor. Por isso que chama domingo. Sim. O domingo é sempre a nossa Páscoa. É sempre a Páscoa do cristão. Por isso que é um preceito ir à missa todo final de semana, porque é a Páscoa semanal. Nós celebramos a missa todos os dias, então existe uma Páscoa diária, porque quando o padre eleva o preciosíssimo corpo e sangue do Senhor na Santa Missa, ali acontece o sacrifício da Páscoa. Existe o sacrifício diário, uma Páscoa semanal e a Páscoa anual, que é a atualização do mistério pascal. Sim. Então, foi assim que, no decorrer dos séculos, a igreja ela foi percebendo que precisava acertar esses detalhes, acertar essas características, dar a cada celebração litúrgica um caráter. A quaresma ela é absolutamente penitencial, ela é sóbria, ela precisa ter esse caráter mais de resignação, né, de interiorização. A Páscoa já é a exultação do Espírito, já é a alegria, já é o glorificar da criação do ressuscitado. O Advento, que tem essa questão mais da vigilância, e vigiar e orar, diz o Senhor, então vigiar porque o Senhor está perto. Sim. O tempo do Natal, que já é celebrar o Deus que se encarna, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Enfim, a igreja no decorrer dos séculos foi adotando essas celebrações como a forma de viver a espiritualidade cristã. Sim. E hoje, nós, graças a Deus, temos tudo muito bem alinhado, né? A igreja pensou em tudo. Você não precisa pensar em nada. Isso nos difere um pouco dos protestantes, porque eles têm uma dificuldade muito grande, porque eles não têm liturgia. Não tem uma forma de celebrar. Cada culto precisa ser um absurdo de criativo para encantar o fiel. Sim. O cristão católico não carece de criatividade. Ele carece de fidelidade. Perfeito. Uma diferença bem expressiva. Exatamente. E eu acredito que também está ligado à obediência. Sim. E a capacidade do contentamento do fiel com aquilo que Deus já revelou também Sim. nós todos. Eu acho que... E também compreender o mistério celebrado. Compreender o mistério celebrado. Nós padres, tu que vai ser padre, presta atenção no que o padre vai dizer agora, tá? A gente promete respeito e obediência. E o primeiro passo da obediência de um padre é na liturgia. O padre, ele pode desobedecer o bispo dele de fazer os grupos da paróquia, as pastoral, a administração do jeito que ele quiser. Mas a liturgia é o primeiro passo da obediência. Porque não é para o bispo, não é só para o papa, é para dizer respeito à igreja toda. É a fé da igreja, é a lex credendi. É o conteúdo da fé que está botado em oração. Então... É triste. A gente sabe que tem muitos lugares que não se obedecem às normas, não se celebra direito, mas para nós padres isso diz muito, porque a forma de um padre viver a espiritualidade é a celebração, é a liturgia. É a Sim. liturgia. A igreja vive da liturgia. E não somente, claro, os padres com certeza,
Mas, de certa forma, os padres, então, são esse sacrifício que se oferecem para que o povo possa estar vivendo a liturgia junto, né? Sim. E dentro disso que o senhor comentava, principalmente a questão da fidelidade, às vezes a gente escuta de muitas pessoas também, ir na missa todo domingo já é o suficiente, então eu vou no domingo da Páscoa, aí talvez se sobrar um tempinho eu vou no teatro da Sexta-feira Santa só para ver, ou alguns, eu vou na Quinta-feira Santa porque tem um lava-pés, mas aí na sexta eu não vou, depois eu vou, o sábado de Aleluia é muito grande. Vou buscar os ramos no domingo de ramos para queimar quando tem temporal. Então, né? e meio que querem escolher assim o dia que querem ir, né? O que a igreja nos fala sobre isso, né? É bom ir todos os dias? Não, só no domingo. O que a igreja fala sobre esse tríduo pascual, sobre toda essa Semana Santa, né? Sim. Eu acho que cada dia ela possui a sua riqueza, né? O seu dom, né? É óbvio que a gente brinca com essas coisas, mas é uma realidade muito séria, assim, né? De entender que não dá para participar só de uma coisa. Não dá para eu fazer um tratamento, né, lá no meu médico me pede que eu faça tais e tais exames, mas esse daqui eu não vou fazer porque eu não quero, então eu vou fazer só os outros. Como é que ele vai ter o meu laudo? Como é que ele vai me prescrever o medicamento? Como é que ele vai... Nós precisamos participar de tudo para que a gente possa atingir toda a integralidade do nosso ser, também em relação à liturgia. Então, sim, nós precisamos nos dar conta de que a Semana Santa, por ser a semana mais importante, né, eu preciso participar de todos os momentos, né? Muito mais do que por costume, mas por fé, por devoção, né? Sim. A gente tem a devoção dos ramos no domingo de Ramos, mas não basta eu participar da procissão e ir para casa, né? Eu preciso entender que no domingo de Ramos eu também vou celebrar a paixão, é o domingo de Ramos e da paixão do Senhor. Não adianta eu ir colher Marcela na Sexta-feira Santa e não participar de nada mais. A Marcela não vai salvar tua alma, vai salvar tua barriga quando tiver com dor, mas não a tua alma, né? Pescou horrores. Eu pesquei semana passada lá no Canastro. Meu pai tem 2 caçudes. Eu vi. A gente pescou alguns peixes para ter para Semana Santa. O que adianta encher o pandulho de peixe e não rezar e não ir participar das celebrações? Né? Não comeu carne na sexta e no sábado encheu a cara. Não dá, não pode ser assim. Né? Porque a vida do cristão, ela precisa conformar a sua vida à vontade de Deus. Né? Conformar a sua vida àquilo que se celebra. E falta muito disso. Porque a gente comentava agora há pouco que antigamente se tinham muitos outros costumes, né? De, por exemplo, o preceito de não comer carne e jejuar na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Sexta-feira santa, lá na casa dos meus pais, na nossa família, sempre foi um momento extraordinário. Não se ria, não se cantava, não se ouvia música, não se assistia TV, se abstinha de carne, obviamente, mas era uma atmosfera, se é que dá para dizer essa expressão, uma atmosfera espiritual. Era um dia diferenciado, né? A gente não apanhava na sexta-feira, daí a minha mãe brincava que ia tirar o aleluia no outro dia, né? Porque não podia bater nas crianças na sexta-feira santa, ia tirar o aleluia no outro dia. Isso mostra um sensus fidei. O que é sensus fidei? É aquela realidade sobrenatural que está incrustada na nossa alma, que a gente busca espiritualidade de alguma forma. Sim. Se a igreja não ensinar a fé como ela deve, as pessoas vão buscar essa espiritualidade fora. Por isso que às vezes faz mais sucesso fora da igreja do que dentro da igreja. Então, o sensus fidei faz com que eu pense, a Semana Santa é um tempo diferente, graças a Deus. E precisa ser vivido cada dia na sua especificidade. E uma coisa interessante também, daquilo que o senhor está comentando, para um padre, às vezes, também é difícil, né? Tipo, mais uma Semana Santa, mais uma Sexta-feira Santa celebrada, enfim. E a gente, às vezes, como leigos, assim, participando das celebrações, a gente pode pensar, né? Não, mas é só mais uma Semana Santa. Mas como o padre falou, não é só mais uma Sexta-feira Santa, né? É a crucificação de Cristo que, de certa forma, assim, traz presente isso novamente na nossa vida, né? Então é como se nós estivéssemos diante de Cristo sendo crucificado há 2000 anos atrás e nós estivéssemos dizendo, não, mas ano passado eu já vivi isso, então esse ano eu não vou ver. Não, mas eu vou deixar isso para depois. Então é como se a gente estivesse negando o mistério da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo por, às vezes, um bem nosso de querer descansar ou porque a gente está cansado, ou alguma coisa do tipo, né? Por isso que é muito importante isso que o padre está nos trazendo, né? De viver muito essa fé, principalmente nos dias da Semana Santa, na nossa casa, né? E a gente vai comentar isso um pouco depois. Verdade. Como trazer isso, como trazer a Semana Santa que a gente celebra na liturgia da igreja para dentro do nosso lar, né?
Então, é muito interessante isso para a gente já possa estar ocupando a nossa cabeça com esse tipo de propósito, né? De trazer isso para nossa realidade, né, Jussi? Exatamente. Falando já dos dias da Semana Santa, e deixando também uma percepção minha, enquanto o senhor estava falando da vivência lá na sua casa, para mim o que me remeteu a aquele momento de contato com o Eterno e que trazia-se então o Eterno para esse tempo. E eu acredito que a liturgia ela também tem essa característica de nos ajudar a fazer essa conexão com esse Eterno e colocar aqui nesse tempo para que a gente possa vivenciá-lo. E porque esse Eterno, como diz a própria palavra, né? Então Sim. nós, que enquanto estamos no tempo, acessamos o Eterno. Essa é a função da igreja. Isso é evangelizar. É falar das questões sobrenaturais. A igreja não é o sindicato. A igreja não é a associação de moradores. Amém. Nós já temos quem fale sobre as coisas deste mundo. Nós não precisamos gastar o nosso tempo, a nossa vida. O Pedro não vai ser padre para falar as coisas desse mundo. Vai ser padre para fazer as coisas de Deus, falar as coisas de Deus. Para fazer com que o Eterno se faça presente no tempo. Meu braço. É isso, é isso. Eu me arrepiei aqui e que lindo isso, muito lindo. Pensando então um pouquinho nessa Semana Santa, o Domingo de Ramos o senhor já falou um pouquinho aqui, mas o que o senhor gostaria de ressaltar sobre o Domingo de Ramos para nós? Domingo de Ramos, como eu já havia adiantado, é o momento solene da entrada de Jesus em Jerusalém, né? Normalmente essa celebração, quando nós participamos em comunidade, acontece fora da igreja, quando o padre, reunida a comunidade, prepara uma procissão, né? Em que se abençoam os ramos, nesse momento se abençoam os ramos, e em procissão vão cantando Hosana ao filho de Davi, até entrar na igreja. A entrada do povo e do sacerdote na igreja é a entrada solene de Jesus Cristo em Jerusalém, conforme o Evangelho de São Marcos. E ele entra em Jerusalém por uma finalidade, para dar a vida. Tanto que naquele domingo, o Evangelho é a narração da paixão. É aquele texto dialogado em que tem mais de um leitor, onde se fala as falas da crucificação, onde se vive o drama. Você está assistindo The Chosen? Gente, está chegando a parte da ceia do Senhor, que agora é a próxima temporada. Tu assiste The Chosen, tu já sabe como a história vai acabar, né? Só que ali toda a celebração, todo episódio, vamos dizer assim, tem um algo de novo, né? Sim. E quando a gente ouve a narração da paixão, tanto no Domingo de Ramos quanto na Sexta-feira Santa, algo de novo surge, algo de novo aparece, algo de muito pontual Deus tem para falar naquele dia. Uau. Então, quando você for ouvir o Evangelho da narração da paixão, preste muita atenção na novidade que vai trazer. E é a inauguração da semana, né? Existe uma controvérsia litúrgica, aqui não sei se no seminário onde tu mora, né, vocês têm essa controvérsia, mas no meu tempo de seminário, todo ano era a mesma conversa, né? Eu tenho um colega que é o padre Lucimar, que vocês conhecem, que ele é aqui de Três Coroas também, o padre Lucimar. Ele além de ter uma cabeça grande, ele é um cara que é muito inteligente, E ele é um grande estudioso da liturgia. Sim. E ele, né, sempre defendeu a tese de que, e a tese que eu defendo também, que a quaresma, ela acaba no Domingo de Ramos. Okay. Porque a Semana Santa, ela é um outro tempo litúrgico, é a Semana Santa. Tanto que no lecionário, no missal, é uma outra categoria litúrgica. E tem gente que diz que não, que segunda, terça e quarta ainda é tempo da quaresma. A gente falou isso no último episódio. É mesmo? Então eu vou refutar essa teoria. Porque normalmente quem diz que segunda, terça e quarta ainda é tempo de quaresma é quem legitima a falta de penitência nos domingos do tempo da quaresma. Certo. Porque como o domingo é o dia do Senhor, mas é domingo da quaresma, então se faz penitência também em dias de domingo. Enfim, eu estou dizendo isso justamente para trazer essa discussão, né, de que existe essa concepção, e é a que eu mais acredito também, de que o Domingo de Ramos é a que encerra um tempo litúrgico e dá início a outro, que é
tem as suas peculiaridades, as suas particularidades, que é a Semana Santa mesmo. Porque tem essa característica de trazer algo novo. Algo novo, algo totalmente novo. A quaresma é uma preparação para aquilo que vai ser vivido naquela semana. Entendi. E uma pergunta específica também, por que cobrir as imagens? Cobrir as imagens é um costume que veio do Concílio de Trento, né, na Reforma Tridentina, que traz essa ideia da mortalha. O que é uma mortalha? Mortalha é a roupa do morto, é a roupa do defunto. Dizem que a batina, que é a veste clerical, é a mortalha do sacerdote. Okay. Quando você vê um sacerdote, ele está de batina ou de camisa clerical, é um homem que morreu. Morreu para o mundo e vive para Deus. Então, quando a gente vê uma imagem coberta no tempo no tempo da Semana Santa, né, você vê que o que importa agora não é o que se venera, mas é o que se celebra. Inclusive, os santos morrem, ou seja, eles desaparecem para que o Cristo seja celebrado. Tanto que ainda que tenha alguma solenidade litúrgica naqueles dias, ele é celebrado bem depois. Eu não sei o que acontece, eu acho que é a solenidade da Anunciação, que cai dia 25 de março. Né? Se ela cai na Semana Santa, ela é transferida para depois da oitava da Páscoa. Entendi. Porque o que é mais importante é o mistério pascal de Cristo. Então, por isso se cobrem as imagens, se cobrem os crucifixos. Sim. O missal, atualmente, orienta de que cobrir as imagens seja feito depois da missa da Quinta-feira Santa, da missa de lava-pés com a instituição da Eucaristia. Alguns lugares, por costume, se cobre durante todo o tempo da Quaresma. Eu já vi lugares que se cobrem no Domingo de Ramos. Em São Leopoldo, eu costumava cobrir no Domingo de Ramos, para que toda a Semana Santa tenha esse caráter de que os santos morrem, os santos desaparecem, para que o Cristo seja celebrado. E aqui, eu acho que provavelmente aqui em Três Coroas, em Parobenas, nós já conversamos de que vão ser cobertas na Quinta-feira Santa. Na quinta daí. Sim. O Domingo de Ramos, então, traz essa entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, o nosso Hosana, e essa inauguração de um novo tempo. O senhor também falou sobre cobrir as imagens. Na nossa família, na nossa casa, acha que é interessante também a gente fazer isso? Tipo, se tem um crucifixo, é tirar ele ou cobrir, tentar viver também isso da mesma forma que a gente faz na igreja, ou não, deixar isso só para a igreja? Porque às vezes pode ser uma forma visível da gente chegar em casa e perceber: eu tô na Semana Santa. Sim, sim. Eu nunca pensei objetivamente sobre isso, sabe? Eu acho que é sim uma forma de viver em casa, que você celebra na igreja. A gente não pode transformar a nossa piedade numa liturgia, porque senão a gente vai usar aquela desculpa: eu não vou na missa, mas eu rezo em casa. Não vem com essa não, né? Mas eu acho que sim, eu acho que tem que haver aquela sobriedade litúrgica, né? Então, se você põe flores na sua casa, se você tem os seus crucifixos, suas imagens, guarde-as, cubra-as. Eu acho que é pedagógico. Lá em Parobé, a gente está com um fenômeno agora na cidade, que é famílias com muitas crianças. Eu tenho certeza que vocês que têm filhos pequenos em casa e vão fazer esse gesto de cobrir os crucifixos e as imagens, a criança vai querer saber por quê. E você vai poder assistir de novo o que o padre acabou de falar sobre, né, a vida de Cristo e a morte dos santos para a vida de Cristo, e vai poder ensiná-las isso também. Elas vão aprender e vai causar um efeito. Então, eu acho que sim, eu acho que é válido, é justo, né? Tem gente que não tem como, né? Tem gente que, para muitos, isso não é viável. Mas se existe a possibilidade, eu acho que é lícito, sim. E talvez também a questão dos ramos, né? Após o Domingo de Ramos, não sair jogar fora. A gente tinha um costume antigamente também de guardar os ramos para queimar quando tem temporal, né? Sim. Mas também é importante a gente lembrar que a gente pode também colocar na nossa porta, né? Deixar na nossa casa, aqueles que têm um altar, deixar ali também como um sinal dessa preparação. A gente comentou isso, acho que num podcast atrás também, de que esse ramo que sai da videira, ele começa a apodrecer porque está longe de Cristo também, né? Sim. E às vezes também é um sinal também da nossa vida espiritual vivida no cotidiano também. Então é importante isso. Se você por acaso jogava o ramo fora, né? Guarde-o para que também, além disso, na outra semana da Quaresma possa ser queimado também. Eu acho que a instrução do missal fala sobre isso. Eu não sei onde foi que eu li, de que os ramos trazidos da celebração do Domingo de Ramos sirvam para ornar os crucifixos. Então, se você tem um crucifixo na sua casa, coloque sobre, ou em volta, ou atrás, os ramos que você trouxe do Domingo de Ramos, para dizer quem é que é o rei. Você vai dizer: Hosana, rei, Hosana. Quem é que é o rei? Hosana, o filho de Davi.
Quem é os filhos de Davi? Não é eu que moro na minha casa, eu não sou ninguém, é ele. Então você vai ornar o crucifixo da sua casa com os ramos do Domingo de Ramos. Sim, os ramos de oliveiras caem, mas hoje em dia a gente usa aquelas outras palmas que são um pouco mais perenes, enfim. Sim. O costume, eu não sei onde é que veio esse negócio de queimar no Domingo de Ramos. Minha mãe faz isso também, mas enfim, acho que veio de um costume antigo e tal. Não tem nenhum lugar onde isso está escrito. Se queima para a fabricação das cinzas da quarta-feira de cinzas. Então, nas paróquias se abençoa ramos a mais para que sejam guardados nas sacristias e queimados na véspera ou na preparação da quarta-feira de cinzas do ano seguinte. Sim. É isso. E agora, mais alguma coisa do Domingo de Ramos? Não. Não? E justamente para os próximos dias. Passando... A gente tem meio que um limbo ali Um entre o vácuo. Domingo de Ramos e a Quinta-feira Santa, que é a segunda, a terça e a quarta. E às vezes muitas pessoas se perguntam, né? Não tem nada às vezes na igreja, porque algumas paróquias propõem o ofício das trevas, propõem o encontro das dores de Nossa Senhora, né? O encontro... Enfim, propõem atividades, rezar o terço, fazer uma celebração penitencial. Existem esses eventos, né? Mas, para além desses eventos que as paróquias propõem, e que se você está numa paróquia, de maneira especial Três Coroas, a gente vai depois passar a agenda também, que propõe esses eventos, o que na nossa casa, de que forma a gente pode viver o que a liturgia talvez nos convida a viver, então, esses 3 dias, né? Segunda, terça e quarta-feira da Semana Santa. A liturgia da igreja nesses 3 dias vão ser a preparação do Evangelho para a paixão de Cristo. Então, a liturgia da palavra, da missa, vai trazer os evangelhos dos 3 evangelistas, dos evangelhos sinóticos, que preparam a crucificação do Senhor. E, em geral, vai aparecer a traição. Ok. Vai aparecer o Senhor no horto. Vai aparecer a preparação da ceia. Esses 3 momentos, esses 3 dias, essas 3 celebrações, elas, na vida do cristão, precisam ser uma preparação vislumbre do que vai ser celebrado nos próximos dias. Então, para quem em casa vai celebrar a Semana Santa como precisa ser, use esses 3 dias para preparar o Tríduo Pascal, tendo em vista o que vai ser feito, tendo em vista o que vai acontecer. Então, se o Evangelho vai trazer a traição de Judas, é um exame de consciência para saber o que eu estou traindo Jesus. Okay. Se o Evangelho vai dizer da agonia de Jesus no horto, o que está me trazendo angústia e agonia e sofrimento que eu preciso transformar na minha vida para amar e seguir Jesus? Se eles estão preparando a ceia, tem aquela parte que eles perguntam, né? Onde queres cear a Páscoa, fazer a ceia da Páscoa, né? Onde eu quero? Como é que eu quero estar naquele dia? Então, a pedagogia da vida litúrgica da igreja, ela é uma pedagogia espiritual. Então, ela precisa ser vista com esses olhos espirituais também, né? De uma preparação interior e também exterior para o tríduo que se aproxima. Excelente. Eu acredito que esse exercício ele é bem importante e nos vai colocando realmente para uma limpeza interior, para a preparação, então, da quinta-feira. E você que escutou o que o padre falou, volta um pouquinho, escuta de novo cada um dos tópicos que ele ressaltou ali e se prepara, porque cada um é muito forte, então, muito bom. Quinta-feira Santa. Podemos passar já para a quinta. Meu Deus, então. começou. Começa agora. Tá ali na metade, mas começou. Muita coisa. Na Quinta-feira Santa, a gente tem uma das primeiras celebrações assim com vários símbolos, né? Vários sinais. A gente, falando como uma pessoa, olhando bem de fora assim, né? Quando é Quinta-feira Santa, o padre lava a pé das pessoas e daí diz que é uma instituição da Eucaristia. Mas a gente já viu a Eucaristia ali, né? Então, o que realmente essa Quinta-feira Santa traz para a nossa vida? O que a liturgia vai falar? Tem uma coisa que precisa ser dita antes. Que na Quinta-feira Santa se tem a missa da bênção e a consagração dos santos óleos. Verdade. Isso é importante que o povo saiba. Na Quinta-feira Santa de manhã, o bispo se reúne com todos os padres da diocese, na catedral em Novo Hamburgo. E nessa missa, ele abençoa o óleo dos enfermos e o óleo do batismo e consagra o crisma.
o óleo do crisma. Naquela missa. Para o ano todo. Então, são aquelas ânforas grandes de óleo de oliva. O óleo do crisma, ele é misturado com uma mistura de muitos perfumes, porque ele tem um perfume... Quando é que vai ser ordenado? Falta muito para tu ser ordenado? Uns 4 anos, uns 4 anos, tá. No ano da tua ordenação, eu quero que tu preste atenção. Porque vai ser misturado o óleo do crisma que vai ser derramado nas tuas mãos. Essa semana vai ser... Semana Santa desse ano, vai ser preparado o óleo do crisma que vai ungir as mãos dos futuros sacerdotes deste ano. Nossa. Que vai ungir a turma de crisma. Se você é um catequizando da crisma aqui da paróquia, presta atenção no que o padre vai dizer. Na quinta-feira santa, o bispo vai consagrar o óleo que vai ungir a tua testa no dia da tua crisma. Sim. Se unge os sacerdotes, os crismandos, se unge os altares quando o bispo inaugura uma igreja. E abençoa um altar. O altar não é só papapá, água benta. Ele unge todo o tampo do altar com óleo do crisma. Nossa. Porque aquele altar é o Cristo. As mãos do sacerdote são as mãos do Cristo. A testa, a fronte do crismando é a fronte de Cristo. Isso é maravilhoso. Nossa. E essa realidade sobrenatural toca o tempo no óleo do crisma abençoado e consagrado naquele dia. Nós temos aqui um testemunho, né, de alguém que está cheirando o óleo do crisma ainda, né? Que foi crismado agora há poucos dias, ontem, na verdade, né? Então, ele já está provando um pouco desse cheiro ainda. Parabéns. Tá um pouco rançoso já, porque faz uns 1 ano que esse óleo vai pensar. Tô brincando. Verdade, faz quase 1 ano mesmo, né? Mas é isso, é que eu gosto muito disso. Por isso que eu falo com empolgação, porque isso é maravilhoso. Isso é a vida da igreja acontecendo. Na quinta-feira santa de manhã vai ser abençoado o óleo que vai ungir todos os enfermos. Todos os enfermos da diocese vão ser ungidos com aquele óleo e vão receber o céu. Tu já parou para pensar que uma pessoa no leito da morte, por mais pecador que ela seja, por pior que tenha sido a sua vida, se o sacerdote chega a tempo, impõe a mão, unge a sua testa e as 2 mãos e absolve dos seus pecados, essa pessoa ganhou o céu. Nossa. Por isso que os padres são tão tentados. Por isso que os padres são tão vítimas de tantas armadilhas. Porque é pela mão do sacerdote que isso chega até a alma. Então, também, só deixa eu concluir o negócio dos óleos, e também o óleo do batismo. Todos os chamados catecúmenos, que são adultos que vão receber batismo na noite da Páscoa, já são ungidos com este óleo preparado na quinta-feira santa de manhã. E todos os batismos feitos durante o ano, a criança, quando vai ser batizada, ela tem o peito ungido, né? Essa parte aqui. O Cristo Salvador lhe dê a sua força e ele penetra em sua vida como esse óleo em seu peito. É o óleo da força de Deus para o cristão. E este óleo é abençoado na quinta-feira de manhã. E daí a gente traz para as paróquias, né, como um sinal de que o bispo está chegando lá. O bispo chega em Três Coroas, o bispo chega na Linha Café, o bispo chega lá em Parobé, o bispo chega lá em Pinhal. Lá em Riozinho. Por aí vai. Então essa é quinta-feira de manhã. Já tem bastante conteúdo aí. Nesse dia também, os padres renovam os propósitos feitos na ordenação. Então, nessa quinta-feira santa, com todo o clero reunido, o bispo faz as perguntinhas que ele faz no dia da ordenação do padre. Queres desempenhar com amor a função de presbítero, não sei o que lá? Quero. Queres... São 5 perguntas que o bispo faz, eu não vou saber elas de cor, mas ele faz essas 5 perguntas e o padre todo ano renova. Triste do padre que não vai. Triste do padre que não quer renovar esse amor. Então, nós nos esforçamos para estar lá na quinta-feira santa de manhã para renovar a nossa adesão à vontade de Deus pelo sacerdócio. Então, além dessa beleza que os óleos, né, são abençoados e consagrados, existe também esse elemento da comunhão do clero e dessa renovação no dia em que Cristo institui a Eucaristia e o sacerdócio ministerial. Pela manhã existe essa renovação dos sacerdotes de toda a diocese das suas promessas, né? Então, dessa forma também, por mais que a gente, às vezes, nas celebrações, renova as nossas promessas de batismo,
na Semana Santa também somos chamados também a isso, né? Renovar a nossa promessa de batizado, de crismado, nossa promessa talvez matrimonial também. Sim. Renovar essas promessas, assim como o sacerdote o faz, que a gente também possa fazer, né? Na vocação que nós somos chamados a viver também. Exatamente. Tanto que a Quinta-feira Santa ela é chamada Quinta-feira da instituição do sacerdócio, da Eucaristia e do sacerdócio ministerial, justamente por isso, né? A missa, então, da quinta de noite, vamos já passar, então, para a próxima celebração litúrgica, que é a da Quinta-feira Santa à noite, que ela precisa ser à noite. Ela precisa ser depois do pôr do sol, né? É o único dia do ano que nós não rezamos vésperas. Porque ela é uma celebração vespertina. Ela precisa ser no entardecer, né? Então, no entardecer daquele dia, ele se reuniu com os apóstolos e fez a ceia pascal. Se chama Missa da Ceia do Senhor com lava-pés. Não é a missa de lava-pés. O lava-pés, inclusive, ele é opcional. Então pode não ter. Inclusive o missal diz, se for oportuno, que haja. Então, se não for o caso, vai rezar com um mosteiro lá com 4 freiras. Não tem 12 pessoas para lavar os pés delas. Então, se faz só a missa da Ceia do Senhor com a instituição da Eucaristia sem o rito do lava-pés. É óbvio que nas nossas paróquias, né, você vai perceber, os padres, graças a Deus, são zelosos e promovem e fazem, e é bonito que aconteça mesmo, né? Sim. E o rito é uma paraliturgia que se fala, né? O rito paralitúrgico do lava-pés, ele é a expressão de um serviço feito pelo próprio Cristo, né? O Evangelho vai dizer que Jesus se levantou, amarrou um avental, né? E se abaixou para lavar os pés dos 12. E o padre vai repetir isso na liturgia, né? Naquela noite. O Santo Padre, o Papa Francisco, ele tinha uns costumes bem eloquentes, assim. Ele ia num presídio, ele ia no hospital, ele ia na casa geriátrica, ele ia no presídio feminino. Ele foi disruptivo nesse sentido, né? Nossa. Porque os outros papas, eles faziam com cardeais. Então, os cardeais lá, paramentadinhos de casula, tá só com o pezinho branquinho pra frente. Não, ele foi lá onde os pés não queriam ser tocados. Nossa. Isso é muito profundo. Muito profundo. E ele sofreu muito por causa disso também, né? Porque pode dar muitas más interpretações também nisso. Pode ser a influência midiática, pode ser se aparecer, não sei o quê. Mas não, ele fazia isso por amor mesmo, né? Eu não sei como é que vai ser aqui esse ano, mas lá na paróquia de Parobé nós vamos convidar jovens da catequese de Crisma para fazer, para lavar os pés deles. Teve um ano que o primeiro ano que eu estive em Parobé, a gente atendia a Casa de Misericórdia, lá no interior do Pinhal, e eu convidei 12 dependentes químicos. Sim, eu lembro. Nossa. Foi muito legal. E é um momento muito emocionante da liturgia, né? Muito emocionante. Para o padre é muito importante também. E é nesse dia que se faz a memória daquela Santa Ceia, daquele momento em que o Senhor institui o sacramento da Eucaristia e faz, né, o mandato, fazer isto em memória de mim. Então, aquela liturgia celebrada é aquela que ele envia os apóstolos para que fizessem isso em nome dele. Então, instituindo a Eucaristia, ele institui também o sacerdócio ministerial, que fazem as vezes de Cristo no mundo. Alter Christus, nós falamos sobre o sacerdote, né? Então, ele faz as vezes de Cristo no mundo. Então, para o sacerdote é um dia também muito importante de renovar diante do bispo que prometeu, diante do povo, lavando seus pés, e diante do Cristo que se dá como alimento. Nossa. Muito. Eu lembro muito bem dessa Quinta-feira Santa lá em Parobé. Depois, então, da missa da instituição da Eucaristia e da ordenação do ministério, instituição do ministério ordenado sacerdotal, né? Após isso acontece, então, o translado das reservas eucarísticas e, em si, ali na igreja, no sacrário, não fica nenhum tipo de reserva, né? E existe, então, o costume de, da quinta-feira para sexta-feira, fazermos a vigília, em memória daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo também passou, aquilo que a gente reza no nosso Santo Rosário, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, né? Então, acho que outra coisa muito importante da gente ressaltar é fazer um esforço para que, se talvez na sua paróquia não tenha, por algum motivo,
essa vigília de noite, a noite toda, ou enfim, tenha só alguma hora, em casa, buscar fazer isso, né? Acordar durante a madrugada para rezar, para lembrar dessa agonia de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou então passar a noite em oração, não sei, né? Também depende da possibilidade. Mas essa importância de a gente vigiar com Cristo também, acho que é importante ser lembrado, né, Padre? Algumas redes sociais católicas fizeram por muitos anos o relógio da paixão, né? Acho que é uma dica também para quem faz a manutenção das redes sociais da paróquia, para ajudar o povo através do relógio da paixão. Cada hora, quando fechava uma hora, cada fechamento de hora, dizia: nesse momento Jesus está chorando. Eu vi. Nesse momento Jesus está sendo condenado. Nesse momento Jesus está sendo açoitado. E daí tu vai unindo o teu dia, a tua noite, no caso, que é a noite da quinta para sexta, àquela noite terrível que Jesus viveu. Onde todo mundo foi embora. Sim. Onde todo mundo fugiu. Pedro até tentou lá, esfaqueou o cara lá, cortou a orelha do cara. Mas depois foi embora, negou 3 vezes, cantou galo, né? E aí nós vamos unir esse coração. É muito importante que as pessoas observem que as igrejas estarão vazias. Nem Cristo está na igreja. Nossa. Cristo é colocado numa sala, num outro lugar, chamado altar da reposição. Por quê? Porque aquela reserva eucarística serve para alguma emergência e para a comunhão na Sexta-feira Santa. Nem Cristo fica dentro da igreja. Então se tiram todas as velas, todos os castiçais, as imagens estão cobertas, os crucifixos estão cobertos. Por quê? Luto. O Senhor vai morrer por mim. O Senhor está dando a vida por mim. Como é que eu vou fazer festa se o amor da minha vida está apanhando? Como é que eu vou fazer uma festa? Aí eu fico um pouco alterado, porque uma vez aconteceu de eu estar numa paróquia X e eu combinei com a equipe de liturgia da Sexta-feira Santa, da celebração das 3 da tarde. E a pessoa entendeu 19 horas. Não vai na igreja nunca essa pessoa, né? Daí chegou às 3 da tarde e o cara que ia tocar violão não apareceu. Daí ligaram e ele veio correndo, né? Aqui, ó, do vinho, arrotando peixe. Achei que era às 19 horas. Como é que eu vou estar fazendo uma festa enquanto o meu Senhor está morrendo por mim? Porque na Sexta-feira Santa à tarde é o momento que ele dá a vida. Durante todo o dia ele está apanhando e carregando cruz. Nossa. Né? Então, eu sei que parece um pouco disruptivo esse meu pensamento, mas quando Pedro fala de levar isso para dentro da nossa casa, significa trazer para a minha vida, trazer para a minha realidade, né? E quando nas igrejas se monta o altar da reposição, não sei como é que é aqui em Três Coroas, acho que o padre monta dentro da igreja mesmo, né? O altar da reposição. Eu acho que tem a capelinha lateral do lado. Isso, tem a Capela do Santíssimo, tá. Eu não vivi ainda a Semana Santa aqui, então não sei como, mas eu acho que é vai isso. ser. Provavelmente vai ser. Visite Jesus. Quando tem alguém doente na tua família, tu não faz das tripa coração para estar com essa pessoa no hospital? Sim. Para dar a mão para essa pessoa quando está fazendo um exame, quando fazendo um tratamento, não sei o quê. O amor da nossa vida está sofrendo. Vai lá segurar a mão de Jesus. Vai lá enxugar suas lágrimas. Suor e sangue verteu do rosto de Jesus. Vai lá enxugar o rosto dele. Sim. Não sei o que falar, padre, não sei o que rezar. Só vai. Né? E a experiência vai ser maravilhosa. Então, é importante... Já estou vivendo ela aqui. É Eu tive que respirar fundo umas quantas vezes aqui isso para voltar. É importante, então, que após a celebração, após a celebração da Quinta-feira Santa, nós já tenhamos esse espírito de contrição, de penitência, de interioridade, porque ali Jesus já está subindo o horto, né? Então ali já começa toda essa agonia. Então não deixe só para quando tu acordar na sexta-feira, viver a Sexta-feira Santa, né? Mas não, desde já, a quinta-feira de noite, após a missa, já viver essa sobriedade na nossa casa, né? Não se dá a bênção final nessa missa. Isso. Ok. Não se dá a bênção final. Por quê? Porque ela inaugura um novo tempo, né? Eu não gosto muito de dizer que é uma missa só, da quinta até domingo, porque isso não faz sentido. Né? No domingo, no sábado de noite se faz o sinal da cruz antes da vigília pascal. Mas não se faz o sinal da cruz final, porque o sinal da cruz vai ser visto na sexta. Olha que bonito isso. Sim. Eu não vou fazer sobre mim o sinal da cruz, porque eu vou ver acontecer o sinal da cruz na sexta-feira. Muito bem. Eu estou vivendo a semana aqui, não sei se você de casa também está vivendo comigo, mas enquanto o padre conta e nos ensina aqui sobre a Semana Santa, não dá para deixar de vivenciá-la e de se emocionar também
com a quinta-feira, como o senhor disse. E podemos ir para a sexta? Com certeza. Ai, que medo. Vamos embora. Na sexta-feira, então, já passamos por esse primeiro período da agonia de Nosso Senhor e muito obrigado por ter lembrado da questão do horário, né? Da hora de... A hora é muito A hora, importante. cada momento em que Jesus está passando. Na Sexta-feira Santa, é muito importante, acho que o primeiro ponto é a gente lembrar a questão do jejum e da abstinência, né? Sim. Como é que funciona, o que a gente tem que fazer, o que a gente não pode comer, como é que funciona? A igreja orienta que o cristão faça jejum e abstinência de carne 2 vezes ao ano, que é na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. O que a igreja entende por jejum? Não é simplesmente não comer. Significa abster-se de alguma forma, né? O jejum, conforme o que a igreja ensina o cristão é convidado a fazer uma refeição completa e 2 que não completem uma. Isso é o jejum. Vou dizer de novo. Uma refeição completa e 2 que não completem uma. Então, se você vai almoçar, ou se você vai jantar, ou se vai tomar um café da manhã, enfim, faça uma refeição naquele dia e 2 que não completem uma. Algumas pessoas, inclusive o catecismo traz isso, que existe a possibilidade de fazermos o chamado jejum a pão e água, que é, como a própria palavra já diz, não se faz refeição nenhuma, né? Apenas pão e água, e de preferência sem misturar os dois. Porque se a gente come o pão fermentado, conforme nós estamos acostumados aqui no Brasil, e misturar a água com o pão fermentado pode ser indigesto. Então, não vai fazer a pessoa passar mal na sexta-feira santa porque ela está fazendo penitência, né? Então, não é uma forma de viver esse jejum também. Se abstém de carne de animais de sangue quente. Então, por isso que tem o seu hábito antigo de comer peixe. Mas, se você puder, inclusive, se abster do peixe, é o indicado. O que adianta fazer a abstinência de carne e fazer um rodízio de salmão? Não sushi. faz sentido. Não faz sentido. Que penitência é essa? Eu amo sushi. Se eu for no sushi, eu não vou fazer penitência. Eu vou estar fazendo uma festa. E a gente sabe que às vezes acontece isso, né? Se abstém da carne vermelha e faz, então, o banquete do peixe. Não é esse o caso. Não é esse o caso. O peixe se torna uma alternativa mais sóbria, mais barata e acessível para a abstinência de carne. O cardeal Dom Odilo Scherer, uma vez, falou isso, causou um escândalo terrível na Igreja do Brasil, porque ele orientou na Catedral da Sé de São Paulo que, se você vai fazer a penitência na Sexta-feira Santa, ao invés de gastar 50 a 60 reais no quilo do peixe, coma um bife. Mas que seja essa a tua penitência. Sim. Porque para muitos é mais acessível comer um bife do que gastar o dobro disso em carne de peixe. Sim. Né? Então, é essa a dimensão, é a dimensão penitencial. Se o teu peixe te leva a pecar, corta-o. Ponto. Né? Literalmente. A Sexta-feira Santa, de certa forma, é a nossa via sacra, que em muitas paróquias se reza durante toda a Sexta-feira da Quaresma, né? Então, uma coisa muito importante é ressaltar uma oração que nós podemos fazer na sexta-feira, talvez durante o dia, antes da gente participar propriamente da celebração da Paixão, é rezar talvez a via sacra em família, né? Talvez a gente já fez isso na nossa paróquia, em outros lugares, se a paróquia não vai fazer isso também, é importante a gente fazer também essa oração. Passando já para a celebração da Sexta-feira Santa, que acho que na maioria das paróquias é às 3 horas da tarde, né? Em todas elas. Em todas, isso. É às 3 horas da tarde. É uma celebração, é uma missa, é um culto, é uma celebração da palavra. É um louvor. É um louvor. Nesse dia, desde a procissão Constantíssimo da Quinta-feira Santa até o início da Vigília Pascal, não se celebra a missa em lugar nenhum do mundo. Nem o Papa reza a missa na Sexta-feira Santa. Então, não é missa. Quando eu estava em Campo Bom, em 2019, aí uma pessoa ligou para a secretaria, daí estava fechado, obviamente, daí tocou o telefone na casa paroquial, daí eu atendi, né? Pessoa, escuta, que hora é a missa aí na Sexta-feira Santa? Daí eu, né, padre, vou dar uma catequese a essa pessoa. Bom, na Sexta-feira Santa não tem missa, né? Tem a celebração da Paixão às 13 horas, às 15 horas. Tu vê, né? Nem os padres querem rezar a missa, nem na Sexta-feira Santa. Eu disse para ela, minha senhora, nem o Papa Francisco vai rezar a missa na Sexta-feira Santa, né? Porque não tem missa. Sim, se chama Celebração da Paixão do Senhor.
é uma celebração litúrgica que conta com 3 partes fundamentais: a liturgia da palavra, a veneração da cruz e a comunhão. Então, a celebração da palavra, ela inicia com uma procissão silenciosa. Não tem canto nesse dia. O canto é o salmo, é o canto da veneração da cruz e o canto da comunhão. O padre entra em silêncio, com a igreja em silêncio, e ele se prostra, ele deita. Assim como ele se prostrou no dia da sua ordenação, ele se deita diante do altar e reza em silêncio. E toda a comunidade é convidada a se ajoelhar nessa hora. Porque o que vai acontecer é um sacrifício. Assim como no Antigo Testamento, o sangue de bois, de cordeiros, de aves, de touros, era derramado sobre os altares dos templos, do templo de Jerusalém, no templo das igrejas, sobre o Calvário, que é o altar de cada igreja, vai se derramar o sangue da nova e eterna aliança, que é o sangue de Cristo. Sim. Então, por isso que o padre se prostra. Ele se deita, ele bota o rosto na terra. Por quê? Porque ele está diante de um sacrifício do Cristo por nós. E ele, em silêncio, se levanta e inicia a liturgia da palavra. Aí se faz a leitura, o salmo e a segunda leitura, e se faz a narração da paixão. Conforme, assim como no Domingo de Ramos, se faz a narração da paixão na Sexta-feira Santa. E aí, o padre pode ou não fazer homilia nesse dia. Ele pode, inclusive, não fazer sermão. Sim, indica, mas não é obrigatório. Eu participei uma vez e eu fiquei chocado, porque não precisa, de mais explicações do que está acontecendo. O padre faz, então, ou não, a homilia, o sermão ali da liturgia da palavra, e se faz o momento de adoração da cruz. E a palavra é essa mesmo, adorar a cruz. O cristão não adora imagens, adora o crucificado. É o único dia que a igreja se volta e se ajoelha diante de uma imagem. Não é uma idolatria pagã. Ela é a humanidade curvada diante da oferta de Deus por nós. Nossa. O padre, então, descobre, ou seja, ele tira a cobertura, ele descobre a cruz em 3 momentos, cantando: eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. E o povo responde: vinde, adoremos. E depois dessa proclamação do crucificado, se faz uma procissão e cada um pode ir lá e oscular, beijar a cruz. Beijar a cruz. A primeira vez que eu fiz isso, eu estava no seminário já. Eu não era um cara da igreja quando eu fui pro seminário. Eu fiquei da igreja depois. Eu descambei num choro. Eles cantaram aquela música: Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, está morto. Por mim. Então se beija a cruz. Depois de se beijar a cruz, o momento da comunhão. Então, é o momento em que o sacrário do altar da reposição ele é esvaziado e se distribui a comunhão para os fiéis nessa hora. E em muitos lugares se consome todas as hóstias. Não fica mais eucaristia nenhuma. Da sexta até o sábado, até a noite da Vigília Pascal, nem Jesus está nas igrejas. Meu Deus, a gente tantas vezes fala com orgulho: Jesus está na igreja católica, porque o sacrário está lá. Na Sexta-feira Santa, não. Comungou, acabou, só vai ter Jesus de novo na Vigília Pascal, onde vai estar vivo, ressuscitado e triunfante. E nesse dia também não se dá a bênção final, se faz uma oração sobre o povo. Antes da oração do povo, se faz um momento de preces que se chama oração universal. Tem oração várias universal, preces, até pelos judeus. se faz uma intercessão bonita. Se vocês puderem, prestem muita atenção nesta hora. Sim. Se reza pelos cristãos, pelos não cristãos, pelos que não creem em Deus,
pelos que são judeus, pelos governantes, pelos sacerdotes. Reza por muitas intenções, né? Sim. E no dia em que a igreja mais precisa de oração, é o momento que a igreja mais reza pelo mundo. Nossa. Tá gostando, Gilson? Eu tô. Normalmente o Gilson gosta de perguntar bastante. Hoje ele tá Hoje eu tô vivenciando. contemplando a Semana Santa já. Contemplando. Não pude deixar de encher meus olhos de lágrimas aqui. E, bom, padre, por favor, continue. Da sexta, o senhor tem mais algum mistério para nos trazer, padre? Depois de dizer que o Cristo não existe mais entre nós, não tem mais o que ser dito. Me incomoda o barulho depois. Por isso que o indicado é fazer, absoluto silêncio. Tu tá no velório de alguém e chega alguém rindo e conversando e falando alto e... Então vontade de dar um soco. O amor da nossa vida morreu. Nós acabamos de sepultar Cristo. E sai fazendo festa. Não faz sentido. Não faz sentido. Lá em Parobé, nós na Sexta-feira Santa à noite fazemos a procissão do encontro. Então uma imagem do Cristo morto vem, acho que é do cemitério, né? E a imagem de Nossa Senhora... Ou é o contrário? Acho que é o contrário, enfim. Vem o Cristo morto de um lugar e a Nossa Senhora de outro, Nossa Senhora das Dores, e eles se encontram na frente da igreja e nós fazemos um velório. Um velório do Senhor Jesus. Jesus está morto, Nossa Senhora está, aquela imagem dela dolorosa, olhando para o filho dela, e nós somos convidados a ir lá manifestar para Nossa Senhora os nossos sentimentos. Nossa. E nós começamos isso em Parobé quando eu estive lá em 2017. E é um costume muito bonito, muito bonito. Então, se nós já guardávamos um silêncio do domingo de noite, da quinta-feira à noite, até a sexta tarde, após o momento da celebração da Paixão do Senhor, o silêncio deve ser né, ensurdecedor. Maior ainda, né? Óbvio que sim, vão ter as crianças, vão ter os bebês, enfim, tudo mais. Mas que nós possamos realmente cumprir com isso, né? Não só também por uma questão de, para que os outros possam rezar melhor, mas com respeito com o Nosso Senhor que está morto da nossa frente, né? Então, muito, muito importante que o padre nos lembrou isso, né? Acho que vale aqui lembrar do ofício de leituras do Sábado Santo, que não sei se tu lembra, mas conta aquela homilia do Sábado Santo, uma homilia antiga que conta o que acontece hoje. Onde é que o Senhor está hoje? E o autor sagrado vai dizer que no sábado, na sexta, quando ele é sepultado, até o sábado à noite, ele desce à mansão dos mortos. A gente reza isso no creio. Desceu à mansão dos mortos. É nesse dia. Sim. Nesse momento, quando nós nos despedimos do Senhor, no final da Sexta-feira Santa, ele desce à mansão dos mortos. E o autor sagrado vai dizer que ele pega Adão pela mão na mansão dos mortos e diz para Adão: o teu lugar não é aqui. Sim. Adão não foi criado para viver na mansão dos mortos. Eva, o teu lugar não é aqui. A humanidade não foi criada para a mansão dos mortos, foi criada para o céu, foi criada para a eternidade, foi criada para o paraíso. Sim. E leva, então, Adão e Eva como que a coroa da criação, levada para o céu, levada para a eternidade. Então, é isso que acontece. Então, antes de inaugurar o tempo da Páscoa, ele inaugura a eternidade para o ser humano. Sim. Nós cremos na mansão dos mortos. Só que ela acabou quando Jesus ressuscitou. Eu lembro de ter comentado isso. O judeu crê nisso até hoje. O que acontece depois da morte para um judeu? Ele vai para o Sheol, Geena, eles chamam, né? Que é a mansão dos mortos, onde eles esperam até hoje a vinda do Salvador. O cristão tem a consciência de que na Sexta-feira Santa, Cristo desce à mansão dos mortos e pela mão traz Adão e Eva para o paraíso. Eu comentei isso, acho que o CLJ aqui também, né? Imagina, Abraão, Isaac, Moisés, grandes homens do Antigo Testamento que deram a sua vida e mais do que a sua vida por Cristo, até o seu filho eram capazes de dar por Cristo, tiveram que esperar Cristo vir para abrir as portas do céu. E nós que estamos aqui hoje, que as portas do céu já estão abertas para nós, às vezes não damos tanto valor à nossa vida de preparação para alcançar isso no céu,
E às vezes brincamos, não, um purgatório serve. Ou às vezes, não é tudo isso também o inferno. Às vezes brincamos com tudo isso, né? Sendo que os santos, antes de Cristo, ansiavam a vinda do Messias para que as portas do paraíso pudessem ser abertas, né? Então quem somos nós para brincar com isso? Se Abraão, nosso pai na fé, talvez chorava esperando a vinda desse Messias que viesse abrir as portas. Isso é tão real que existiam 2 personagens que não estavam na mansão dos mortos. Moisés e Elias. Esses 2 são os únicos personagens do Antigo Testamento que foram arrebatados. Eles foram levados direto para a casa do Pai, direto para o céu. E são os 2 que aparecem no mistério da transfiguração. Quando Jesus mostra o céu nele, mostra a transfiguração nele, mostra a sua divindade, Moisés e Elias. Porque os outros, onde é que estão os outros? Estão lá embaixo esperando a Sexta-feira Santa acontecer. E a gente reza isso também sempre, né? Ó portas, levantai vossos frontões, né? Elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. E essa porta hoje é a do nosso coração, que depois vai ser a porta do céu, quando Deus nos der essa graça, né? Vamos pro sábado? Tem que ir, né? Gente, se você vai na Sexta-feira Santa e não for no Sábado Santo e no domingo, não faz sentido. Eu tô cansado de católico, narcisista, sociopata e que gosta de sofrer. Como é que chama quem gosta de sofrer? Quem gosta Masoquismo? De Masoquismo. Que gosta de sofrer, que gosta de ficar... Não. A Sexta-feira Santa, ela existe para o sábado. O teu sofrimento, a tua cruz, existe para a tua vitória. A tua doença existe para o céu para você. A morte de alguém que você ama, que você sofre o luto até hoje, existe para que você triunfe no céu, na glória. Então não faz sentido eu ir na Sexta-feira Santa e não participar do sábado e do domingo. Sim. Porque não é esse o sentido. Não é ficar na morte, é ganhar a vida. Sim. O Cristo não convida o cristão para viver a morte, para ter a vida e vida em plenitude. E o Sábado Santo é a celebração da vida em plenitude. Eu acho que poderia ter um podcast só sobre o sábado, mas nós vamos tentar aqui, né, falar de todos os sinais que vão nos acompanhar no Sábado Santo, na Vigília Pascal. E já posso falar? Pode, por favor. Essa celebração do Sábado Santo, ela começa na escuridão. Ok. Ela precisa ser à noite. Teve uma paróquia uma vez que marcou a Vigília Pascal para as 4 da tarde. Não faz sentido, padres. Por caridade, não comecem essa missa antes do sol se pôr. Graças a Deus, em Parobé, vai acontecer às 20 horas. Acho que aqui também vai ser 19, 20 horas. Acho que sim. Então, ótimo. Precisa ser à noite, precisa ser escuro. Precisa que as pessoas provem das trevas para encontrar a luz. Né? Essa é a dinâmica do sofrimento na vida do cristão. Encontrar-se com as trevas para buscar a luz. Se abençoa o fogo novo. É assim que começa a Vigília Pascal. A porta da igreja, um lugar preparado com o fogo, precisa ser brasas acesas. Não pode ser uma vela, não pode ser um maçarico. Não. É fogo, né? Precisa ser o fogo aceso, o braseiro. Este braseiro, ele é aceso para que se abençoe esse fogo, que vai iluminar toda a igreja, né? Então, abençoa-se o fogo, se prepara o Círio Pascal. O que é o Círio Pascal? É uma grande vela decorada com as inscrições da cruz e do ano corrente, Alfa e Ômega. E essa vela ornada, é chamada de coluna luminosa, vai entrar iluminando a igreja, acendendo as velas do povo cristão, para que, ao chegar no primeiro degrau do altar, a igreja já esteja toda iluminada. Nossa. Com uma luz que não perece, que é a luz de Cristo. Com uma luz que vence toda a treva, que é a luz do ressuscitado. E o padre canta, né, ou diz, né? Eis a luz de Cristo. Sim. Se no dia anterior ele ergueu uma cruz e diz, eis a cruz de Cristo, no sábado ele vai erguer uma grande vela brilhante, belíssima, e dizer, eis a luz de Cristo. Sim. Né? Porque da cruz para a luz, para a salvação. E aí se faz, então, a proclamação da Páscoa, através do canto do Exultet, que é um hino que remete aos primeiros cristãos, junto com o Glória, junto com o Creio, junto com a Prece Eucarística Segunda, são uma das orações mais antigas da história da Igreja. E depois a proclamação da Páscoa, a liturgia da palavra, que são
é longa, né? Não é a missa que é comprida, é a tua fé que é curta, tá? Então a missa vai ser longa, vai ser... Não sei se aqui vamos fazer completa, mas provavelmente sim, né? São 7 leituras com 7 salmos. Depois de cada leitura se faz uma oração, né? E essa longa liturgia da palavra vai trazer lá desde o Gênesis, desde a criação da luz até o sepulcro vazio, testemunhado por uma mulher. Sim. Maria Madalena, a primeira perdoada, a primeira absolvida por Jesus. Ela vai testemunhar a ressurreição, que é a luz que não tem fim. Que lindo. Enfim, esta liturgia da palavra tem também durante ela o canto do Glória, que se acendem todas as luzes, se trazem as flores. Acho que aqui na paróquia também vai acontecer assim, né? Vai se ornar o altar com as toalhas, com as flores, tocam-se todos os sinos. Enfim, é um momento de grande alegria e exultação no canto de glória. O último salmo, que é o salmo que antecipa a proclamação do evangelho, chama-se Salmo Aleluiático, que é um aleluia, que é um grande salmo. A gente interrompeu o aleluia durante 40 dias. Nesse dia nós vamos cantar o grande aleluia da Páscoa, né? Por esses 40 dias, né? Por 40 Aleluia, aleluia, aleluia. Vai compensar, né? Na liturgia das horas a gente também começa a falar aleluia a todo momento, né? Sim. Ai, aquele hino do domingo de tarde, né? Aleluia, aleluia. Piada eterna de seminarista e padre. Depois disso, então, da liturgia da palavra, a missa segue, como de costume, com a liturgia eucarística. E se canta esse canto novo, né? De um novo tempo na vida litúrgica da igreja, que é o tempo da Páscoa. Sim. Que se estende por 8 dias. Do sábado santo à noite até o outro domingo, que é o domingo da misericórdia, são 8 solenidades. Sim. Todos os dias é Páscoa naquela semana. Pascuela. Chama-se a Pascuela, né? Que é a extensão desta festa solene. Então, se você vai à missa, se você tem... isso aqui é muito valioso. Se você tem a oportunidade de ir à missa todos os dias. E se você não tem, por favor, tenta ter. De participar por uma semana do dia da Páscoa. Do domingo da ressurreição. Isso é uma riqueza, é um dom, né? A Páscoa se celebra por 8 dias, né? Durante toda essa oitava da Páscoa, terminando com o domingo da misericórdia, o primeiro domingo da Páscoa, né? Acho que o senhor comentou também, mas uma coisa importante ressaltar também é a questão do Círio Pascal, né? Sim. Essa luz de Cristo, o que nos representa, a questão dos cravos. Se o senhor puder comentar um pouquinho da simbologia do Círio Pascal. Inclusive aqui na paróquia também está sendo vendido uns círiozinhos um pouco menores, para que o povo também possa, sábado da noite, quando chegar em casa também, preparar acender o seu próprio círio, e preparar o seu próprio círio, né? O que simboliza isso na nossa liturgia. Eu falei rapidamente, mas é é o principal sinal da Páscoa, é o círio, né? Não é o coelhinho, não é um ovo de chocolate, é o círio pascal, que é justamente o sinal, como eu disse, da luz de Cristo que vence as trevas da morte com a doação da sua vida. Okay. O círio, ele é essa grande vela, né? Em muitos lugares ele é feito de cera de abelha, né? Como para nós a cera de abelha não é acessível, né? Nós usamos uma mistura de parafina com cera ou só de parafina, enfim. Isso não é importante, tá? Isso é só um detalhe. O que é importante é o que está nele. Então tem no centro uma cruz. O padre, no dia, ele pega um estilete ou um instrumento e ele faz uma incisão. Ele marca o círio com a cruz. Sim. Ele já está pintado ali com uma cruz, mas ele vai fazer um sinal de cruz em cima. E vai ter a inscrição do ano corrente. Então, nos 4 pontos da cruz vai ter 2025. E em cima, o alfa e o ômega, que é o sinal de que o Cristo é o princípio e o fim. Lembra do texto do Apocalipse de São João, né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele o tempo é a eternidade, então o ano corrente. E daí o padre pega 5 cravos. O que é um cravo? É um prego. Um prego que atualmente... O prego que se usava na crucificação é muito semelhante ao prego que se usa em ferradura de cavalo. Nossa. Então, normalmente os círios pascais a gente usa o prego que nós compramos em lugares onde se vende material para ferrar cavalos, né? Onde se
craveja o círio com 5 incisões. E na ponta desse prego tem um grão de incenso, Ok. que é o sinal da divindade. A divindade de Cristo, o incenso sempre vai representar Deus. Por isso que se usa incenso na missa. Sim. Porque é uma honra à divindade. A divindade toca a humanidade nas chagas de Cristo. E o padre vai dizer, por suas chagas, por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Senhor não sei o que, sei lá. Então ele enfia 5 pregos naquela vela, Sim. simbolizando as 5 chagas de Cristo na cruz. Nossa. As mãos, os pés, a coroa e o lado aberto. Então esse é o símbolo do círio pascal cravejado por 5 pregos. Eu não sei como é que vai ser o círio que o padre vai vender e dar para as pessoas levar para casa, mas teve um ano que inclusive dava os alfinetes para as pessoas prepararem junto com o padre, na missa, as 5 incisões, né? E essa Eu é a acho que isso é maneira, muito então, legal. de trazer para a nossa casa, né? Esse, o círio num formato menor, também seguindo essa mesma orientação que o padre acabou de trazer para nós aqui. Quando eu estava em São Leopoldo... Quando eu estava em São Leopoldo, eu tinha o costume de pegar o círio do ano anterior e no domingo da Páscoa presentear uma família. O padre acho que faz isso aqui também. Isso é muito legal, porque as pessoas às vezes tiram foto e me mandam do nada assim, padre, o senhor lembra? 2022 o senhor deu o círio da paróquia, 2023 tem um círio lá na nossa casa, eles acendem para rezar. Alguma família que eu lembro, eles cortaram em várias velas pequenas para distribuir para os seus filhos, para os seus netos. Que bonito. Muito legal. Que bonito. Um costume bonito também. O Sábado Santo, então, essa missa de exaltação, de certa forma, da partir da ressurreição, ele é, como o senhor mesmo falou, completa a sexta-feira e é completado com a missa no domingo. Então é muito importante também ressaltar isso, né? Não é porque eu fui Sábado Santo que eu também não preciso participar da missa domingo como se fosse, não, porque domingo vai ser a mesma coisa que sábado. Não é. São outras leituras e também é uma outra celebração, né? De maneira específica, assim, o que distingue, então, essa celebração da Vigília Pascal para a celebração do domingo da Páscoa? Já indo para o domingo? Já entrando pro no domingo, né? A missa da Vigília Pascal, ela tem uma conotação dominical, mas ela não é a missa dominical. Ela tem a sua prerrogativa própria, né? No domingo da ressurreição, então, ao invés de se preparar o círio para que ele entre, né, no ritual, o padre já entra com o círio aceso na procissão de entrada. Ok. O padre impõe o círio para todos durante a procissão de entrada, né? Essa é uma indicação, não é uma obrigação, mas é uma indicação, né? Que se tem essa veneração ao círio pascal. Inclusive o padre incensa o círio, né? Em todos esses momentos e tal. Sim. E a peculiaridade não só do domingo da Páscoa, mas de toda a oitava da Páscoa, é a experiência dos apóstolos com o ressuscitado. Sim. Ai, padre, que bonito, vivi tudo isso. E agora? O que eu faço agora? Como é que vai ser minha vida a partir de agora? A oitava da Páscoa vai te ensinar isso. Como é que é a minha vida a partir da Páscoa? Sim. A partir dessa experiência com o ressuscitado. Tanto que no domingo, eu falei de Maria Madalena, né? Normalmente, no domingo da ressurreição, a proclamação do evangelho é essa. Sim. Maria vai, antes de todos, até o sepulcro, levar o perfume para ungir o corpo de Jesus. O que aconteceu na Sexta-feira Santa? Na Sexta-feira Santa não deu tempo de preparar o corpo, porque era a véspera da Páscoa dos judeus. Eles precisavam sepultar logo de tardezinha o corpo de Jesus. Por quê? Porque se eles não fizessem isso, eles iam estar desonrando o sábado. Sim. Por isso que eles quebraram as pernas dos 2 ladrões, porque eles não estavam morrendo. Eles precisavam quebrar as pernas, porque quebrando as pernas, o corpo faz pressão contra o pescoço e eles morrem asfixiados. Sim. Jesus já estava morto. Para garantir que já estava morto, abriram seu lado aberto de onde verteu sangue e água. Eles sepultaram o corpo de Jesus do jeito que foi possível, enrolando num sudário. Sudário é o véu, né, o lençol funerário da época. E Maria Madalena vai depressa com uma preocupação. Quem é que vai abrir o túmulo? O túmulo era fechado com uma pedra, uma grande rocha.
Está até lá, está hoje até hoje lá na Terra Santa, os túmulos da época que eram fechados com grandes pedras. Sim. E quem que vai abrir? Quando ela chega lá, o túmulo está aberto. Ela vê anjos. E o anjo diz, não está aqui, ressuscitou. Né? E ela corre, busca os apóstolos. Daí tem a narração de Pedro e João, que Pedro e João chega primeiro, daí Pedro chega depois. Ambos vêm correndo. Né? Sim. E ali está o encontro da igreja com o ressuscitado, com o túmulo vazio. Né? Daí Maria Madalena fica para trás e conta que ela viu o Senhor ressuscitado e acha que é o jardineiro. Porque ele já não tem mais o mesmo corpo. O corpo que ele assume é um corpo glorioso. Essa é a realidade que todos nós vamos experimentar depois da morte. Nós não vamos ter esse corpo. Nós vamos ter a mesma identidade. Por que ela reconheceu? Porque ele disse, Maria. Como é que a gente vai se reconhecer no céu? Como é que eu vou saber que é eu, que é tu? Sim. Através da nossa identidade, que é muito mais do que o nosso corpo. O corpo faz parte da identidade. A gente olha no espelho e sabe que sou eu. Sim. Sim. Tem gente que entra em crise de identidade quando emagrece demais porque olha no espelho e não se reconhece. Sim. Mas no céu, na eternidade, haverá uma identidade sobrenatural, onde nós vamos todos nos reconhecer. E assim que Maria reconhece o Senhor, né? E ele diz, não me segures que ainda não subiu para o Pai. Antigamente, as igrejas, antes da reforma do Concílio de Trento, do Concílio Vaticano II, os homens e as mulheres sentavam separados nas igrejas. Lá no Canastra tem gente que senta assim ainda. Os homens sentam, o padre está aqui, né? Os homens sentam todos desse lado, as mulheres todas desse lado. Né? Do lado direito do padre, digamos assim, né? Por quê? Porque era o lado do púlpito. Sim. Nas igrejas, o púlpito ficava sempre do lado direito, que é o lado das mulheres. Por quê? Sim. Porque Maria Madalena foi a primeira a escutar a voz de Cristo. Porque a primeira a ouvir a voz do ressuscitado foi uma mulher. Nossa. E a voz da proclamação da Páscoa é dada primeiro às mulheres. Então, quando vem com esse papo de que a igreja é machista, que não sei o que das mulheres, não sabe da missa metade, né? Muito bem. Não tem que fazer um episódio 2, Jussi? Eu acho. Episódio 2, com certeza. Mas muito boa a colocação do padre. E tu gostaria de deixar algo pontual sobre esse domingo, Pedro? Acho Como que Sagrada Família esse poderia que é um representar? ponto, né? A gente sempre também tenta, como paróquia Sagrada Família, trazer um exemplo da Sagrada Família por aquilo que a gente comentou no episódio, para aquilo que a gente também vai viver nesse momento, né? Da mesma forma, a gente sabe que na Bíblia existem poucas passagens que falam diretamente da vida da Sagrada Família, especialmente de São José, que acabou morrendo antes desses acontecimentos da Semana Santa. Mas uma coisa que quando rezava me chamava muita atenção, e que talvez é de umas passagens muito conhecidas, é a passagem de Lucas, no capítulo 2, no versículo 19. Né? São Lucas vai dizer que Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. Maria, contudo, meditava e conservava todos esses acontecimentos no seu coração. Eu acho que aqui existe um exemplo muito grande para nós durante essa Semana Santa, que nós possamos, tudo aquilo que nós vivenciarmos na liturgia, nós possamos conservar, primeiramente, isso no nosso coração, na nossa vida, trazer esses símbolos que o Padre nos ensinou no momento da Semana Santa para o nosso coração, conservar tudo isso e depois meditar isso na nossa casa, assim como Maria o fez. Porque essa conservação e essa meditação de Nossa Senhora, desde o início da vida de Cristo, permitiu que ela entendesse realmente esse plano de Deus para a vida tanto dela quanto do seu filho, e por isso que diante da cruz, ela, como talvez qualquer outra mãe, faria o quê? Tentaria se jogar diante de Cristo, tirar os cravos, xingar os soldados, e Maria permaneceu firme, como a gente comentou no último episódio, Stabat Mater, né? Estava ali a mãe dolorosa junto da cruz lacrimosa enquanto o seu filho pendia. Para que nós possamos, então, viver essa Semana Santa como Maria, ao mesmo tempo que o luto, que a tristeza, que as desavenças, que as dificuldades nos toquem, nós não nos desesperamos. Por quê? Porque nós meditamos os acontecimentos da vida de Cristo e nós estamos, de certa forma, prontos para aquilo que vai acontecer. Mesmo sofrendo, mesmo se alegrando, enfim, mas nós temos um certo olhar
transcendente sobre toda essa realidade, né? Nós não Exatamente. somos limitados a essas coisas. E foi o que aconteceu com Nossa Senhora. O filme da Paixão de Cristo, ele é muito evidente nisso, né? Vamos ver agora também o The Chosen. Mas o filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, ele mostra Maria em todos os momentos, por mais que ela tivesse angustiada, ela era contida. Era aquela raiva, aquela tristeza que quer sair, mas que por causa que ela conhece o plano e a ressurreição, por o que foi revelado a ela em si, ela permanece. Então, acho que esse talvez seja o maior ensinamento da Sagrada Família para nós, né? Com certeza. Guardar as coisas que nós vamos ver e meditar na Semana Santa no nosso coração e trazer isso para dentro da nossa casa. Porque depois da bem dor colocado. vem a alegria, depois da crucificação vem a ressurreição. Padre, extraordinário esse momento que tivemos aqui, essa vivência da Semana Santa. E eu convido você a olhar mais vezes esse episódio, porque eu tenho certeza que vai tocar você de maneiras diferentes, o seu coração. Eu não pude deixar de me emocionar em vários momentos. Como o Pedro disse, eu geralmente gosto de perguntar muito, porém hoje eu me dei ao luxo, talvez, de vivenciar as suas palavras aqui e saio daqui sem uma palavra para dizer o tamanho do que senti aqui. Amém. Então, quero agradecer ao senhor padre pela sua disponibilidade de vir aqui nos agraciar com esse momento. Agradecer também, Pedro, tua dedicação. E espero que você que esteja em casa continue, então, de alguma maneira, curtindo, comentando, compartilhando, sendo parte desse projeto que tem uma entrega tão bonita. E que Deus, com certeza, está falando aos nossos corações através desse momento. Muito obrigado pelo convite, né? Obrigado experienciosamente por estar aqui. Eu acho que não tinha tema melhor, porque é o tema central da vida do cristão. Se a gente entendesse... Eu só falei uma parte, né? Sim. Esse tema é vasto, né? Ele é rico, a igreja é rica, né? Sim. E, sim, contemplar esses mistérios nos ajuda a viver melhor a nossa fé em Cristo Jesus. Podemos fazer uma oração para nos Podemos. despedir? Você que está em casa pode orar conosco? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus sobre você que está nos acompanhando, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero que você coloque agora nesta oração também os nomes das pessoas pelas quais você quer rezar. Algum doente, alguma pessoa que você precisa hoje de uma graça, de um milagre, de uma ação poderosa de Deus, que seja hoje, que seja agora, que seja nesse momento. Senhor, nós te pedimos, venha ao nosso encontro nesse dia, para nos agraciar com a sua presença, com o seu amor. Muito obrigado. Muito obrigado pela graça de ter dado a vida por nós. E triunfante vencer a morte, o pecado, vencer o demônio e nos ajudar a vencer também o mal, o pecado e a morte. Pela intercessão poderosa da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero aproveitar também e pedir seguidores, né, para as minhas Ok. redes sociais também, @padres no Instagram. Faltam 70 seguidores para eu chegar em 7.000. Olha Vamos lá, só. então, né? Falta pouco, 70 gente. 7, né? Quase Se isso. chegar lá, por favor, faça parte dessa nossa família. Lá você vai também encontrar muitos conteúdos como esse. O Jussi já agradeceu ao padre, mas também gostaria de agradecer de forma especial. O padre falou antes, né? Mas com certeza tem muita parte na minha vocação. Então, se sou seminarista, se a igreja me confirmar o sacerdócio, a culpa é sua. Graças de certa a Deus. forma, né? A culpa também é sua. Não me importa. Então, muito obrigado mesmo. Para você aí de casa, muito obrigado por ter nos acompanhado, né? Nesse mais um episódio. Mais um episódio. Na descrição também, nem falei pro Jussi, mas já vou obrigar, é mais um trabalho dele. Na descrição a gente vai colocar certinho os dias, as horas e os eventos que vão acontecer na Semana Santa aqui da Perfeitamente. nossa paróquia, né? Então todas as atividades, desde o domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, depois do domingo da Páscoa, o que vai acontecer, vai estar certinho aqui na descrição do vídeo. Então você pode ir ali, procurar, que vai estar certinho escrito. Vai ser também divulgado nas nossas redes sociais, mas se você quiser, pode olhar ali na descrição do nosso vídeo. Também Muito lembrar que durante a quaresma nós temos a missa penitencial, 5h30 da manhã. às 5h30 da manhã, Sexta-feira. na sexta-feira, e a missa das famílias aqui na nossa paróquia é todo o primeiro domingo do mês, às 18 horas,
na paróquia, na Igreja Na Matriz. igreja que fica no centro. É um momento de muita bênção lá em Parobé. Agora também foi começado numa quarta-feira, dia de São José, inclusive. Nós faremos sempre a terceira quarta do mês. E a primeira foi no dia da solenidade de São José. Então você que é de Parobé, da região, toda terceira quarta-feira do mês. Dá pra ir nas duas, né? Dá pra ir Com na quarta certeza. na minha, no Isso aí. domingo aqui. Isso aí. Toda terceira quarta-feira do mês, às 19 horas, na paróquia São João Batista, de Parobé. em Parobé. E, em Três Coroas, todo primeiro domingo do mês, às 18 horas, na paróquia Sagrada Família de Três Coroas. Mais uma vez, agradeço a vocês. Obrigado à equipe de apoio. Obrigado a você que está aí nos assistindo, por gentileza. Continue curtindo, compartilhando, comentando e nos ajude a chegar a mais pessoas para que a gente possa levar esperança para todas as pessoas nesse ano do Jubileu da Esperança. Um abraço a todos e nos vemos no próximo episódio. Deus abençoe. Deus abençoe.